hoje nós vamos comentar sobre um dos mais marcantes e mais cruéis vilões da história dos mangás. Hoje vamos falar sobre Griffith de Berserk. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo certo com vocês? E olha só, se você não odeia o Griffith, boa pessoa tu não é, cara. Eu tenho que admitir isso pra você porque não tem como. Se tu leu Berserk, né, e eu vou comentar um pouquinho mais pra frente que também quem não leu Berserk, tu por algum motivo gosta ou defende o Griffith por alguma razão ou circunstância absurda, reveja os teus conceitos, porque não é possível, cara. Simplesmente não é possível tu defender esse cara, ou gostar dele. E hoje eu quero comentar um pouquinho sobre isso. Eu quero falar um pouquinho sobre o Griffith, e na verdade eu quero destilar o meu ódio sobre o Griffith aqui nesse vídeo. Inclusive é o que eu comentei lá na comunidade aqui do YouTube. Se tu não segue, se tu não acompanha, na verdade, né, a gente por lá acompanha, tem bastante coisa, eu posto bastante coisa por lá, tá bom? Então acompanhe que tu vai ficar por dentro dos vídeos futuros que eu enviar, certo? E se tratando de vilões, a gente tem uma série, uma porrada de vilões aí que são bem interessantes, antagonistas também, né, porque tem essa diferença, e a gente pode citar vários, eu poderia citar vários aqui, mas assim, o vilão, o que torna um vilão bom, assim, um dos pontos que eu acho que é mais relevante para esse assunto, para esse tema, eu acho que é o vilão conseguir fazer com que tu odeie ele. Então eu acho que esse é um dos temas, um dos pontos, né, na verdade, mais relevantes para fundamentalizar essa ideia de um vilão ser bom ou não. Porque assim, o Griffith de longe é um dos personagens que eu mais odeio, né, dos que eu conheço, porque eu sei que tem alguns personagens de outros mangás que são bastante cruéis também, que eu não li ainda, mas eu sei. Então eu não posso dizer muita coisa assim, porque eu não cheguei a acompanhar, mas eu sei que tem outros personagens aí, tipo aquele de Full Metal, né? Então, enfim, tem bastante gente assim, mas hoje eu quero falar sobre o Griffith em específico, porque é um mangá que eu acompanhei, é um mangá que eu acompanho, e eu acho que eu tenho propriedade pra falar sobre o Griffith. E o lance com o Griffith é o seguinte, a gente começa, nós temos uma apresentação, uma introdução ali com o Griffith, que é uma coisa maravilhosa, uma coisa linda, e, bom, não parece exatamente que ele vai vir a se tornar esse personagem tão diabólico, tão atroz aí que a gente conhece hoje em dia, né? Porque o início é bem diferente, né? Então, pra gente falar, pra gente comentar um pouquinho sobre o que ele se torna e por que as pessoas odeiam ele, por que eu odeio ele, a gente precisa fazer uma retrospectiva pra gente entender um pouquinho sobre o passado do Griffith. E o começo, como eu comentei, é muito lindo, né? A gente tem a apresentação do Griffith como fundador e líder de um grupo mercenário, né, que é o Bando do Falcão, e futuramente a gente também tem ele sendo o líder do novo Bando do Falcão. Acontece uma série de eventos lá na história e ele acaba criando uma própria cidade, um próprio reino para ele, que é a Falcônia. E aí ele se torna o governador da cidade de Falcônia. E tem muitas coisas que acontecem até aí, até esse ponto, melhor dizendo, e tem a ver com a questão da mão de Deus, com os Berlitz, né, que eu acho que é assim que se fala, mas enfim, isso é conteúdo para outro vídeo. Mas um dos pontos mais icônicos, talvez, né, se tratando do passado, né, que eu acho que a gente tem isso no arco da Era de Ouro, que é apresentado pra gente, é o fato da grande habilidade do Griffith, né, comandando o Bando do Falcão, e ele sempre saindo vitorioso. E não somente a questão de toda a habilidade, de como ele é incrível em combate, mas também da forma como ele trabalha, da forma como ele gere as coisas, e em como ele luta, que é de uma forma majestosa, e ele tem uma beleza natural encantadora, ele é um ser que parece ser divino. Então essas incríveis habilidades, né, que ele tem no campo de batalha, e também fora do campo de batalha, todo esse negócio meio alteza, meio realeza, faz com que as pessoas olhem ele com uma perspectiva diferente, né? Porque o Griffith, ele não é da realeza. É importante falar isso, mas as pessoas olham pra ele como se fosse, porque ele se comporta como se fosse alguém da alta classe. Então essa é uma coisa que difere um pouco o Griffith do bando dele, né? Porque é um bando de mercenários e ladrões e tudo mais, então a gente já sabe mais ou menos como é que é o tipo, e o Griffith ali, liderando todos eles, todo pomposo, né? Todo majestoso. Enfim, ele destoa bastante, é um grande contraste, e tudo isso tem a ver com o que o Griffith vai vir a se tornar, né? Com o que ele almeja, a ambição que ele tem de poder. Porém, tudo isso muda drasticamente quando um personagem aparece na vida dele, que é o Guts, o grande protagonista de Berserk. Quando ele aparece, as coisas mudam, porque aqui entra uma questão bem interessante e complexa, que é a relação que o Griffith tem com o Guts. Amor, ódio, inveja, não sei exatamente,
mas o que acontece é que quando o Griffith põe os olhos no Guts, ele meio que entende que ele é uma peça fundamental para ele realizar o sonho dele, e a partir de então ele passa a ser completamente obsessivo com o Guts. Então ele tem um relacionamento muito complicado, muito complexo com o Guts, e isso meio que talvez desencadeia dentro dele motivos para ele realizar a série de coisas atrozes que ele faz lá no futuro. Então a maioria das coisas que ele faz, ou que ele fez, melhor dizendo, ele fez por culpa talvez do Guts, por ter uma raiva, ressentimento ou amar demais, não sei, um ódio, uma grande inveja que ele tem pelo Guts, e a gente vê ele manifestando esses sentimentos, né, nos atos que ele faz, que é o que torna o Griffith um vilão inesquecível e que é muito difícil, mas muito difícil tu não odiar esse cara. Tudo começa, e aqui a gente tem talvez os primeiros capítulos que eu acho que é o arco do Espadachim Negro, eu não sei exatamente, mas é os primeiros mesmo, os primeiros capítulos que antes de contar a história dos dois, antes da Era de Ouro, e aqui a gente tem a amostra do Griffith sendo o Phantom. O Phantom, ele é o quinto integrante da Mão de Deus, e quando ele se tornou o Phantom, ele demonstrou uma grande crueldade, é uma coisa completamente absurda, e é o grande oposto do que a gente conhecia do Griffith antes, né, na Era de Ouro lá, quando ele era do bando do Falcão, ele liderava o grupo e tudo mais. Quando ele se torna o Phantom, ele praticamente se torna outra pessoa, uma pessoa mais maligna, uma pessoa mais perversa. Bom, e aqui entre os pontos que eu quero comentar sobre o porquê de odiar o Griffith, né? Eu acho que porque todos odeiam o Griffith, não somente os pontos que me fazem odiar o personagem, mas eu acho que todo mundo, talvez, né? Quem tem uma sã consciência aí, não gosta do cara. O primeiro, ele sacrificou todo o grupo dele em prol do poder, em prol de realizar o próprio sonho. Então essa é uma cena bem perturbadora, não somente pelo fato, né, que acontece, o fato em si dele sacrificar, simplesmente sem pensar em absolutamente nada. Então realmente foi um ato sem hesitação. Ele simplesmente decidiu que iria fazer isso e fez isso. E também toda a atmosfera do mangá, né? Toda aquela situação de mostrar os demônios, deles saírem pra criar todo aquele caos, enfim, é uma coisa bem intensa, bem dramática. E os traços na época, né, do Kentaro Miura, do nosso grande Kentaro Miura, reforçava ainda mais essa ideia de um negócio trágico e completamente fantasioso e, enfim, um abismo inteiro ali no universo. É uma coisa bem difícil de expressar aqui, de tentar transmitir, mas quem lê o mangá sabe do que eu tô falando e entende o quanto essa cena não foi pesada. Porém, o ato mais atroz do Griffith como Phantom, e aqui entra o ponto que eu falei, que se você leu Berserk, você sabe do que eu tô falando, e você também que não leu Berserk, porque é muito provável que quem leu e quem não leu sabe qual é o ato mais terrível e violento que o Griffith, né, o Phantom, cometeu. E eu acho que eu não preciso comentar aqui porque tu sabe qual é. Eu acho que aqui ele passou dos limites. Eu acho que eu não cheguei a acompanhar Berserk na época, né, mas eu acho que a internet deve ter quebrado, pelo menos nesse capítulo que aconteceu esse fato, né, este momento fatídico da história de Berserk, eu acho que a internet deve ter quebrado. E isso repercutiu, né, reverbera até os dias de hoje. As pessoas, de vez em quando, ainda comentam sobre o fato para fazer alguma analogia ou para fazer alguma referência a um ato de perversidade, ou mesmo as pessoas sabem que momento é esse, né, as pessoas não conseguem esquecer, porque é impossível tu esquecer uma cena como essa. Então, é uma cena que ficou gravada, que ficou registrada aí, uma cena icônica dos mangás, uma cena de um vilão praticando a sua vilania, né? Então, por esse motivo, que o Griffith é um bom vilão, e isso é o que faz com que a gente odeie ele. Então eu acho que ele tá cumprindo o objetivo, ele tá exercendo bem o papel dele. Essa cena no mangá, ela é completamente absurda. Eu não cheguei a acompanhar a adaptação em anime, eu sei que teve a antiga de 1900 e pouco e a de 2000 e alguma coisa. Eu não sei exatamente porque eu não acompanhei, eu conheço, mas não cheguei a assistir na íntegra. Eu vi alguns episódios ali, isolados, avulsos, mas no mangá, né, que é o produto original, a gente vê essa cena e é uma coisa muito perturbadora, é uma cena muito difícil de
de tu acompanhar, porque de fato é uma cena que mexe contigo. Então a gente vê toda essa situação acontecendo e quando a gente volta um pouquinho, né, e tenta descobrir o motivo, as razões do Griffith, né, como Phantom, pra fazer todas essas coisas, a gente volta a bater na tecla do Guts. Porque provavelmente tudo isso é por conta do ressentimento que ele tem, por conta de um ódio que está enraizado no coração dele, por conta de uma grande inveja de coisas que aconteceram no passado. Porque antes do Griffith e do Guts se separarem de fato, teve um embate entre eles que o Guts saiu vitorioso e isso meio que afetou ali a moral do Griffith, de certa forma, talvez o orgulho dele, melhor dizendo, tenha sido ferido. Ele perdeu alguém que ele achava que podia controlar, né, que ele tinha uma obsessão em cima disso. Então tudo isso fez com que o coração do Griffith ficasse amargurado ali, ficasse escuro, né, de ódio, de raiva, ressentimento. Então todas essas coisas justificam, eu acho, esse ato que ele cometeu, esse grande ato que ele cometeu aí, que foi um dos piores, não somente de Berserk, mas um dos piores das histórias de todos os mangás do mundo, pelo menos que eu conheço, né? Talvez tenha outros. Se tu conhece algum outro mangá que tem uma situação, que tem um evento tão bizarro, ou mais ainda bizarro do que esse, deixa aqui nos comentários. E eu até conheço gente, né, que defende o Griffith por falar que ele sacrificou, não foram pessoas de bem, né, pessoas leais e tudo mais, foram mercenários, ladrões, e por isso, né, justifica ele matar essas pessoas que não prestam pra realizar um sonho que ele teve. Enfim, é a opinião, né? Pra mim não faz nenhum sentido. Isso não existe, tá? Não tem como. Até porque mesmo sendo ladrões e mercenários, o Griffith fazia parte desse bando, ele era um deles. Inclusive ele era o líder, ele era o cara que encabeçava tudo, né? Ele era o cara que guiava. Enfim, então não dá pra comentar muito sobre isso, não dá pra argumentar em cima disso, porque é uma coisa absurda, é um argumento sem noção, sem nexo. Não é nem um pouco plausível na minha opinião, tá? Mas, enfim, essa é a minha opinião, é isso que eu acho sobre as pessoas que tentam defender o Griffith, porque, cara, não tem como. Sinceramente, não tem como defender o Griffith. Bom, e esse daqui foi o vídeo de hoje, dessa vez comentando sobre um dos piores vilões aí da história dos mangás, que é o Griffith de Berserk. Se tu chegou até aqui é porque provavelmente tu gostou, não é verdade? Então eu peço que você deixe o seu like porque é muito importante, ajuda no engajamento e me ajuda a continuar gravando esses vídeos aqui pra vocês, certo? E se tu não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para tu não perder nenhum vídeo futuro que a gente enviar. E deixa aqui nos comentários o que tu achou deste vídeo, né? Se você é a favor do Griffith, se você não é, se você odeia ele também, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de ler e de responder você, ok? E eu conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!